A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo de cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espiritual, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando uma total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e diga que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, nos versículos 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui dar início às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da Tua Igreja Virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Agora vamos fazer uma oração aqui para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através da Tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar te oprimindo, ele vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. A oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus ou Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao rebanho, o primeiro rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias contém 14 capítulos. Oséias, capítulo 10. Vamos aqui no livro de Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10, contém 15 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando de rebanho de número par, e 1 versículo para você que é do rebanho de número ímpar, para não sair sem uma palavra para a sua meditação. Mas é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Capítulo 10 diz assim: ameaças por causa da idolatria. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: também será levada para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará como fuso, e Israel se envergonhará por causa do teu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altares de Avém, pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobrir-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos apenas. Cantares, capítulo 8. Vamos aqui no livro de Cantares. Cantares, capítulo 8, contém 14 versículos. Cantares de Salomão, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias, 1 capítulo apenas. Obadias contém 21 versículos, que diz assim: fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 14, 15 e 16, diz assim: nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto para todas as nações, como tu fizeste, assim será contigo. E a tua recompensa cairá sobre a tua cabeça.
Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias contém 13 capítulos. Neemias, capítulo 2. Para os rebanhos de número 20 e 19 meditarem. Vamos aqui, Neemias, capítulo 2. Contém 20 versículos, que diz assim: a permissão de Artaxerxes. Nos versículos 10, 11 e 12. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias contém 7 capítulos apenas. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, contém 16 versículos, que fala assim: acusações contra Israel. Nos versículos 10, 11 e 12, diz assim: ainda há na casa do ímpio tesouros da impiedade e medida escassa, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus rios ricos estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de... Livro de João, 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 do livro de João, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. João, capítulo 20, contém 31 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse: recebe o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei aqui sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo.
para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta, são mais de 40 ofertas. Oferta de número 16. Vamos aqui na oferta de número 16. Que diz assim: em nossa 16ª oferta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que nos ministérios do Senhor Jesus o Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada permite quem não é perfeito para todas as obras nas igrejas ser um líder geral de todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9. Que diz assim: Senhor Deus, age o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você para você fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Para os rebanhos de número 16 e de número 15 meditarem. Lamentações, capítulo 5, contém 22 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Que diz assim: súplicas intercessória. Que diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. O livro de Amós contém 9 capítulos. Capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9
meditarem. Amós, capítulo 6, contém 14 versículos, que diz assim: a desolação é proclamada, nos versículos 11, 12 e 13. Porque eis que o Senhor ordena e ferirá a casa grande de rachaduras e a casa pequena de trincas. Porventura correrão cavalos sobre rocha, livrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em aslona. E vós, que vós alegrais do nada, vós que dizeis, não é assim que por nossa própria força nós temos tornado poderosos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Veio 2 livros. Segunda Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 16 do livro de 2 Samuel. Vamos aqui, 2 Samuel, capítulo 16. Contém 23 versículos, que diz assim: Simei amaldiçoa Davi. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi. Ainda que todos os povos e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Naum, 3 capítulos. Naum contém 3 capítulos. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Vamos aqui em Naum, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 15 versículos, que diz assim, que fala sobre a vingança de Deus contra seus inimigos. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: Ele repreende ao mar, o faz secar e esgota todos os rios, desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. Então não deixe de escolher o seu número de rebanho. Saiu agora o rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de
Eclesiastes, 12 capítulos. O livro de Eclesiastes contém 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 5. Para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Eclesiastes, capítulo 5, contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a ilusão das riquezas. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se fartará, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os ver com os seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Perdão, gente. Vamos aqui ao capítulo, ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios, 6 capítulos. Efésios, capítulo 1, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 meditarem. Efésios, capítulo 1, contém 23 versículos, que diz assim, bênçãos em Cristo. Nos versículos 3, 4 e 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus o Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um sorteio de mais uma oração, de mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 13. Vamos aqui, oferta de número 13. Que diz assim, em nossa 13ª oferta, nós afirmamos que o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião, nenhum deles podem te dar a promessa da salvação, nem a vida eterna, livre, e nem qualquer conquista em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois, o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados em uma dessas nossas afirmações, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, na autoridade que foi me dada pelo nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada, para libertar, e haja a paz em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Graças a Deus. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que em Provérbios 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Livro de Josué contém 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de Josué. Josué, capítulo 11. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Josué, capítulo 11, contém 23 versículos, que diz assim: um resumo das conquistas de Josué. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué o destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquis foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. E a terra descansou da guerra. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro das Escrituras Sagradas, perdão. Saiu agora o livro de Marcos, contém 16 capítulos. Marcos, 16 capítulos. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, contém 56 versículos, que diz assim, fala que o Senhor Jesus anda sobre o mar. No versículo 46, 47 e 48 diz assim: e tendo-os despido, foi ao monte e orou, a orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Capítulo 21 do livro de Juízes. Capítulo 21 do livro de Juízes contém 25 versículos, que diz assim: a destruição de Jabes Gileade, nos versículos 12, 13 e 14. E acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem,
e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia mandou falar aos filhos de Benjamim, que estavam no rochedo de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes Gileade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho, mais um livro das Escrituras Sagradas. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém apenas um capítulo. Filemão, um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo, que diz assim nos versículos 17, 18 e 19. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano ou te deves alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Vamos aqui a mais um rebanho, a mais um livro, perdão. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Vamos aqui no livro de Isaías, capítulo 52. Contém 15 versículos apenas, que diz assim: a salvação gratuita. Nos versículos 1, 2 e 3, diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacerdote do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, e também sem dinheiro sereis resgatados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 11 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 11. Contém 15 versículos, que diz assim: Saul vence os amonitas. Nos versículos 6, 7 e 8. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todo o território de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito, 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito, capítulo 3.
Tito, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Tito. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas, de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para, no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Então, por isso que é necessário você escolher um número, de 1 a 24. Vamos aqui, 1 Crônicas contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas, capítulo 26. 1 Crônicas, capítulo 26. Capítulo 26 do livro de 1 Crônicas. Contém 32 versículos, que diz assim: a nomeação dos tesoureiros. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: e dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. Os filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Vamos aqui, Abacuque, capítulo 2. Contém 20 versículos, que fala assim sobre a resposta de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4. Então o Senhor me respondeu e disse-lhe: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Capítulo 13 do livro de Romanos. Vamos aqui, Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, contém 14 versículos, que diz assim: o amor ao próximo, nos versículos 12, 13 e 14. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de ida, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus o Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Joel, 3 capítulos. Capítulo 2. Vamos aqui, Joel, capítulo 2. Contém 32 versículos, que diz assim, fala sobre o dia do Senhor, nos versículos 24, 25 e 26. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9, diz assim: porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus o Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim: essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma das nossas ofertas, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo de 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta.
Oferta de número 33. Vamos aqui na oferta de número 33. Que diz assim: nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus ou Cristo no Novo Testamento, na liderança geral da igreja, não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. E a escolha dos 12 em Apocalipse para sentar nas 12 cadeiras não tem pastor lá, e sim somente apóstolos, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada. Por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se apresentarem nas 12 cadeiras. Mostre para nós na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, e você ou quem você trouxer até nós que mostrar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24. Vamos agora ao sorteio. Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 10. Se você escolher o número 19, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Se você escolher o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 22, Neemias, capítulo 2. Número 14, Miqueias, capítulo 6. Número 18, João, capítulo 20. Número 21, Lamentações, capítulo 5. Número 8, Amós, capítulo 6. Número 2, 2 Samuel, capítulo 16. Número 15, Naum, capítulo 1. Número 12, Eclesiastes, capítulo 5. Número 17, Efésios, capítulo 1. Número 6, Josué, capítulo 11. Número 7, Marcos, capítulo 6. Número 10, Juízes, capítulo 21. Número 11, Filemão, capítulo 1. Número 20, Isaías, capítulo 52. Número 9, 1 Samuel, capítulo 11. Número 16, Tito, capítulo 3. Número 13, 1 Crônicas, capítulo 26. Número 24, Abacuque, capítulo 2. Número 23, Romanos, capítulo 13. Número 5, Joel, capítulo 2. E o último número aqui, número 4, 2 João, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: graças te dou, Senhor Deus. Vamos aqui. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida.
e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e de outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai entrar em contato, vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades de recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês também, que permaneceu comigo até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão e o meu muitíssimo amém.